Rogério, no início do ano, você aqui nessa sala de coletivo, mas a gente não, né? Mas muito se falava nos jogos que o São Paulo tinha muitos cruzamentos. Cruzamentos que aconteciam de todas as partes e que não geravam tanto resultado. Hoje os 4 gols saíram de cruzamentos. O Toró, agora há pouco na zona mista, ele falou que o São Ontem Paulo... nós treinamos cruzamento. Toró treinou esse exato cruzamento ontem, nós treinamos. Ele citou isso, inclusive, que foi algo treinado e que ele citou durante esse período que você dizia para eles que os jogadores precisavam parar de cruzar por cruzar e começar a cruzar com mais objetividade. Hoje a gente viu que isso gerou um certo resultado, mas como é que você trabalhou para chegar desse cruzar por cruzar até um cruzamento efetivo para gerar lances perigosos? Você tem que ter número se você tem que trabalhar a bola, fazer ela girar, fazer ela entrar de um lado ou outro, balançar a equipe adversária e você ter gente dentro da área, né? Contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, foi o ponto alto desses cruzamentos, que foram 40 cruzamentos no jogo. Só que nós estávamos num momento ainda fisicamente ruim e aquele jogo, nós começamos a cruzar com pouquíssima probabilidade de gol, né? Então, hoje nós temos um jogador de referência, sempre fechamento do lado contrário com mais um homem de área, sempre um segundo volante pisando na área. E isso ainda teve uma quinta chance com o Colorado, que ele quase faz, né? O quinto gol também num cruzamento. Hoje a gente tem mais controle de jogo e trabalha mais a bola para chegar num setor onde você tenha uma chance maior desse cruzamento sair em gol. E também a gente desperdiçou algumas oportunidades, principalmente com o Wellington, dele receber e já dominar e fazer esse cruzamento pela frente no primeiro tempo. Algumas vezes com o Vitor Bueno marcando ele, que o Vitor Bueno é um ótimo jogador, mas para voltar para marcar ele não tem essa mesma facilidade. Então nós tivemos algumas oportunidades de já dominar cruzando essa bola na frente da zaga e não o fizemos. Mas conseguimos gols importantes com bolas de jogadas laterais. Rogério, boa noite. Em uma das suas últimas entrevistas aqui, a gente abordou o assunto do Igor Gomes naquele episódio chato em que ele saiu vaiado. Hoje ele saiu aplaudido e recebeu muitos elogios dos torcedores com quem a gente conversou aqui. Quero saber como foram essas últimas semanas do Igor Gomes no trabalho do dia a dia, qual papel você teve, né, em relação a ele e como você enxerga essa evolução dele dentro do elenco, porque é um jogador que não está fazendo só também o trabalho sujo. Hoje ele foi muito participativo no setor de meio campo, criando muitas jogadas. Né? Eu acho que ele foi bem hoje no jogo. Ele saiu já porque eu achei que ele estava um pouquinho desgastado, mas ele participa muito da parte de marcação, por mais que na base ele seja muito mais meia do que um volante, mas ele tem essa força física. Ele oscila em alguns jogos, é bem verdade, não podemos negar, ele faz grandes jogos, às vezes não faz jogos tão bons, né? Às vezes o time também não faz jogos tão bons e ele também oscila com relação a isso. A minha parte foi, eu acho que dar força para ele no momento mais difícil, que foi aquele momento onde ele saiu vaiado, e ter a coragem de mantê-lo, né? Se não jogando todos os jogos, como foi o caso do último, que ele ficou fora, mas está sempre ali. E eu acho que vai ser assim, porque é um jogador de força dentro do sistema que a gente joga, e ele é um jogador importante para a gente, né? Então eu acho que, mas o maior mérito é dele, porque psicologicamente é um menino que tem muita força mental, não se deixa abater, tem os seus objetivos na vida. Eu acho que o maior mérito é dele, familiares, pessoas que acompanham até mais perto do que o dia a dia dele. Rogério, você falou na resposta anterior que você vai trabalhar esse negócio do revezamento do time, jogo a jogo, semana a semana, conforme as viagens e tudo mais. Essa foi uma semana que você conseguiu, com mérito, dividir o time em 2, conseguiu 2 resultados positivos. A minha dúvida é, você consegue, fazendo esse revezamento, nem que ele não seja constante, o mesmo equilíbrio nas duas equipes, o mesmo rendimento nas duas? Dá para esperar que duas equipes diferentes joguem sempre parecido ou não? Se trocar os 11, eu acho difícil por característica de jogadores. São diferentes os jogadores, né? Por exemplo, os zagueiros, se você jogar Diego, Léo e trocar os 4, Miranda, Arboleda, é diferente a velocidade de saída de jogo. O que dá é, por exemplo, Reinaldo tem uma construção boa como o Rafinha mais por trás, e Igor Vinícius, por exemplo, tem um apoio mais ou menos equilibrado com o Wellington, né? Isso dá para você, mas a construção já é diferente, né? Então, por isso que você tem que analisar. O Luan conseguiu jogar 45 minutos, mas esse time do Everton é um time, na minha opinião, mais forte que o time do Ayacucho que nós enfrentamos. Eu acho que é um time bem mais competitivo, que vai gerar bem mais dificuldades. Por isso nós temos que analisar. O jogo do domingo também é um jogo muito difícil e muito importante para a gente. E nós vamos tentar fazer
pensar no time de domingo, no que nós podemos fazer e o que não podemos. A única vantagem é que, como nós não temos viagem, independente de quem comece o jogo, os outros estarão juntos, quem não começar, para poder entrar durante o jogo. Mas, diferentemente do que foi que nós não levamos ninguém. Não, nós vamos tentar colocar os 23 que nós tivemos em melhor condição física para o jogo e tentar definir uma equipe, mas nós vamos ter mais opções de banco para esse jogo, porque não existe a viagem. Rogério, boa noite. Vocês já conseguem detectar e ter um diagnóstico sobre como alguns jogadores já conseguiram dar uma volta por cima, como o Diego Costa e o próprio Toró, e outros ainda não, e cito o caso específico do Rigoni? Putz, o Rigoni, cara, é um jogador tecnicamente fantástico, um cara do bem, assim, bom de trabalhar no dia a dia. Eu lembro do Rigoni, da chegada dele aqui, que ele fez a diferença em vários jogos, né? E ele, assim, não está sendo tão feliz nos jogos, mas eu estou tentando pôr ele jogou o jogo passado, entrou nesse jogo, para que ele readquira confiança, porque ele é um jogador importante para a gente, é um jogador diferenciado tecnicamente. É uma questão, um momento, a confiança que cai um pouco, mas ele tem o respaldo da gente no dia a dia, trabalha bem, é um cara que está sempre, agrega muito como pessoa também, ele agrega muito ao grupo, sempre de bom humor, sempre feliz, bate bem na bola, bate bem faltas, tem 1 contra 1, ele tem várias coisas boas que agregam. Vamos esperar que ele possa, né, subir cada vez mais no nível de jogo para ajudar a gente. É um jogador que a gente conta muito para temporada como um todo. Falar, né, tem o André Anderson, que não foi ainda confirmado como reforço de São Paulo, mas o que você conhece desse jogador? Né, o que você pode falar sobre ele? Bom, se o clube não se manifestou, eu também não posso manifestar, mas prometo responder a tua pergunta sobre o jogador. Eu acho um jogador interessantíssimo, um jogador que eu observo desde janeiro, mas eu não sei, eu só posso falar, quero que você me entenda, falar sobre ele se o clube anunciar, porque eu desconheço o acerto, reconheço o interesse e desconheço o acerto contratual, então eu vou passar a vez nesse caso. Da base, Pablo, eu não tinha ainda, eu tinha visto um jogo do Pablo, achei interessante, jogo contra o Flamengo no Sub-20, que eu fui assistir em Cotia, achei interessante ele parece muito o Hugo Moura, quando eu levei ele para o Flamengo, busquei, ele tem um jogo parecido, de boa distribuição de jogo, se encaixou, né, tem que evoluir bastante ainda em muitos aspectos, mas ele vem ajudando bastante. O Wellington, o ano passado teve uma fase muito boa com o Crespo aqui, né? Depois, quando eu voltei, o Reinaldo passou a ser utilizado mais do que ele. Faz bons jogos, também tem oscilação, o que é completamente normal para a idade. O Alisson, vou dar um mérito aqui, porque eu gosto muito do Alisson e queria, mas quem ajudou muito na contratação foi o Rui Costa. O Rui Costa foi o cara que cravou por ter trabalhado talvez com ele no Grêmio, né? Ele disse, olha, o Alisson é o tipo de jogador que você gosta, que você pode contar com ele em qualquer posição, joga, ajuda. E eu acho que ele vem se demonstrando um jogador importantíssimo de esquema tático, um jogador taticamente muito importante para a gente. Então esse mérito vai muito para o Rui. O Jandrei, todos vieram sem custo, não teve nenhum jogador que nós compramos. Então assim, o que é legal de você ver que é possível você montar. Talvez você não consiga montar o melhor time do mundo, mas é possível você montar times competitivos utilizando jogadores em fim de contrato. Aqui, Rafinha vem com a experiência, ajudando também, né? Jogadores em fim de contrato, utilizar jogadores da base, como a gente vem tentando. Hoje acho que foram 6 ou 7, não sei que jogaram ou entraram no jogo. Mas chega um momento que se esgota também. A base ela tem um certo volume de atletas para te oferecer no ano. Você não vai tirar mais 3, 4 para esse ano lá da base, você não vai conseguir. E contratações você também dentro do mercado. Se você achar algum jogador interessante, você também tem que tentar, se for só pelo salário. O São Paulo diminuiu em quase 2 milhões a folha de pagamento do ano passado para esse ano. É um dado interessante para ter um time que está sendo ao menos mais competitivo, não sei nem se é melhor ou pior, mas mais competitivo do que foi o ano passado e reduzindo, eu acho que em torno de 20% a folha salarial até agora. E dando, eu acho que sendo mais vistoso para os jogadores da base, poder demonstrar seu potencial e, infelizmente, perdê-los no futuro. Eu espero só que a gente consiga completar uma temporada com esses jogadores antes que eles deixem o São Paulo por uma eventual saída, uma eventual
venda, que a gente possa completar o ano, porque senão também começa a faltar no meio do ano, e você tem que trazer contratações no meio do ano, até encaixar, às vezes pode demorar. Hoje, um jogo só, já 3 pontos, consegue a primeira vitória, o que demorou 10 rodadas para acontecer o ano passado. Eu lamento muito a perda do Paulista. Vou ser sincero com você, para mim, eu acho que eu nunca, em 30 anos, eu fui para uma final com 2 gols de vantagem e perdi. Mas eu não posso também ficar remoendo isso. Para mim é dolorido e não vai se fechar, uma cicatriz que não vai se fechar. Vai ser daqueles jogos ruins que eu vou lembrar para o resto da minha carreira. Como outros, como a derrota Vélez, devido às suas proporções, perder um tricampeonato. Outros jogos que a gente poderia ter vencido, né? Porque esse grupo merecia fechar com o título. E o Palmeiras tem um belo time, mas nós poderíamos ter fechado o Campeões Paulista. Ponto. Recomeça agora, nós tivemos um jogo em casa, onde nós fizemos uma programação para que a gente tivesse inteiro para esse jogo. Agora, nossos próximos adversários são muito complicados. Flamengo no Rio é muito complicado, Bragantino lá em Bragança é complicado, depois tem Fortaleza, antes do Fortaleza tem um jogo em casa, mas tem Fortaleza também, são os 3 próximos fora, se eu não me engano. Resultados ruins, infelizmente, tem chance de acontecer. Mas eu acho que é melhor ter uma vitória na primeira rodada do que esperar a 10ª para que ela comece. Nós não queremos ter um brasileiro nem próximo do que foi no ano passado, dependendo em penúltima rodada de tentar ganhar um jogo para escapar de rebaixamento. Nós queremos levar o São Paulo a algo que ele mereça disputar em 2023.